Olá, pessoal! Eu sou Silvia Canala, terapeuta ocupacional, vice-coordenadora do grupo de adultos do time. Em comemoração ao Dia do Advogado, 11 de agosto, hoje iremos conversar com o Antônio. Ele é um advogado e também está dentro do espectro. Olá, Antônio! Olá, Silvia, tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o fato de ter aceitado, né, falar com a gente um pouquinho. E eu gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas, por favor. Primeiramente, fico muito grato pelo convite também. Meu nome é Antônio Augusto, tenho 25 anos, sou autista, tive um diagnóstico tarde, só aos 19 anos, e sou advogado. Me formei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, um lugar que eu tive um probleminha ou outro, sim, mas foi um lugar que eu gostei muito, tanto das pessoas, estrutura, professores. Há quanto tempo que você se formou, Antônio? Eu acredito, se eu lembro de cabeça, acho que foi 2017. Então, diria 2 anos ou 2 a 3 anos, mais ou menos. Perfeito. 2 anos e meio, considerando que a gente já está no meio do ano e eu esqueço desse detalhe. É um ano bem atípico, né? Nem me fale. Você falou então da sua formação. Você pode contar um pouco para a gente a respeito dessa história do diagnóstico tardio? O que você tinha de diferença ou de dificuldade na sua infância, na sua adolescência, até chegar ao diagnóstico? Desde, vamos dizer assim, desde basicamente o nascimento eu tinha algum diagnóstico. Sempre falavam que eu tinha alguma coisa. Tanto que eu acho que foi quase do berço já falava que eu era hiperativo. Só que falavam também que só daria para começar a fazer alguma coisa depois que eu começasse a idade escolar. A idade escolar veio, nos primeiros anos eu não vou conseguir recordar se eu tinha muita dificuldade ou não, aqueles anos de pré-escola, vamos dizer assim. A partir do primeiro ano já tinha começado um acompanhamento maior, onde realmente deram o diagnóstico de hiperatividade, TDAH, e ao ponto que eu até começar a tomar medicamento no segundo ano, acho que mais ou menos aos 7 anos de idade, não lembro certinho qual que era a idade, que era no caso a Ritalina, medicamento que eu tomo até hoje, tudo mais, mas faz a sua parte, ele faz a sua ajuda. Nesse contexto, vamos ver o que mais. Depois disso, em relação ao diagnóstico, manteve-se por um bom tempo esse diagnóstico. Normalmente a gente ia para. Eu não lembro qual que era o tipo de profissional, não era psicólogo no caso, eu esqueci qual que era. Neurologista, acredito que seja. Uhum. Mas normalmente era só para manter receita, para manter o acompanhamento. Mas minha mãe sempre mostrava as coisas, por exemplo, meu caderno com uma letra horrível, mostrando falta de coordenação motora, assim. Pelo que eu soube, até cogitaram talvez autismo nesse período, mas não foram atrás de procurar. Uhum. Isso na parte do médico, não dos meus pais. Minha mãe sempre recebia aquele tapinha nas costas de, vai mudar, é só uma fase, não tem nada de errado com ele, coisa assim. Sim. Até certo ponto, acredito que já tinha sido no ensino médio, em que eu estava com um período que eu estava sofrendo de algumas crises, e elas eram meio abruptas, de certa forma. Não conseguiam ver qual que era o estopim para elas de uma forma muito fácil. Por causa disso, teve um acompanhamento psiquiátrico, que eu acompanhei psiquiatra também por bastante tempo, e ela acreditava que meu diagnóstico não estava muito certo, mas no caso passaram para transtorno bipolar. E se for ver hoje, era uma coisa, peraí, como assim transtorno bipolar? Mas era mais possivelmente por causa dessas crises que eu dava, ficava muito irritado, muito furioso, Uhum. mas foi visto fora de contexto nesse sentido. Entendi. Uhum. Continuei com esse diagnóstico por alguns anos e até que eu não vou lembrar com que idade eu tinha trocado a psiquiatra, porque ia passando por um ciclo no lugar que a gente ia, até chegar numa psiquiatra, que no caso era a doutora Lilian, pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito importante para mim, que com os atendimentos comigo percebeu que esse diagnóstico não está muito certo, não parece fazer muito sentido. Ela estava fazendo residência no período e começou a usar eu como estudo de caso mesmo. Ela começou a, com os professores dela, com outros profissionais, ir mais a fundo, junto com a minha mãe também, principalmente com a minha mãe. Tanto que tudo isso que ela foi fazendo foi meio que sem eu saber. Foi um sentido de
Um dia eu conversando com minha mãe, essa parte conta depois, que senão fica pouco fora de contexto. Mas nessa parte da doutora Lilian, ela foi junto com a minha mãe, vendo, ela passava algumas perguntas para minha mãe sobre minha infância, coisa assim, para ela preencher, para ver se apareciam alguns sintomas que não tinham sido percebido antes. E várias coisas foram aparecendo com isso. Mas nada, isso tudo sem eu ficar sabendo. No sentido, eu fazia as consultas periódicas normalmente, mas nada era comentado. Teve um período entre esses 18 e 19 anos que eu não sei o que foi exatamente o que fez eu perceber. Mas eu tinha visto aquele filme da... Esqueci o nome dela. É um caso americano que tinha chegado a virar filme, de uma autista americana, que eu esqueci o nome. Temple alguma coisa, não fugiu o nome. E junto com isso, mais eu não lembro o que foi, se foram algumas manchetes, alguns artigos sobre autismo, mostrando algumas características, assim. Eu fui um pouco mais a fundo. E daí eu fiquei pensando, tem várias coisas assim que tem algumas coisas que eu pareço nesse sentido. Até certo dia, no final de semana, eu tava pensando nisso. No meio, assim, em casa, todo mundo, eu perguntei, mãe, eu acho que eu sou autista. Ela falou, como assim? Daí eu falei, por tal, tal, tal motivos. Ela falou, mas como você soube disso? Porque eu estava vendo isso com a sua psiquiatra. Nessa época Aí também ela já te tinha contou. começado a TEL. Daí eu fiquei com aquela cara de bobo, que era o quê? Peraí, que vocês estavam fazendo um diagnóstico em mim sem eu saber. Tipo, eu sei que tem pessoas que eu levo na brincadeira, mas eu sei que tem pessoas que levam isso muito. Tem pessoas que é basicamente não peso, é basicamente quase um óbito, é basicamente um pesar dela receber esse diagnóstico. Entendo que essas pessoas podem sofrer muito com isso, mas no meu caso eu não sei se foi por causa da situação ou porque eu já estava basicamente me preparando sem saber, mas eu basicamente peguei minha reação ao diagnóstico foi rir. Eu achei engraçado, porque eu vi, faz muito mais sentido do que tudo que eu passei antes, porque antes um diagnóstico tardio do que um diagnóstico errado, né? Uhum. Você está falando, eu me recordo, né? Muitas pessoas que eu converso, que convivo, que recebem o diagnóstico tardiamente, falam que, na verdade, é como se fosse um alívio, né? Para muitas respostas que eles procuraram durante boa parte da vida. Então, o diagnóstico, na verdade, não vem como uma sentença, né? É algo que alivia e faz com que as pessoas procurem buscar alternativas, estratégias corretas, assertivas para conseguir melhorar a qualidade de vida, né? Eu falo isso não principalmente por mim, mas também por minha mãe, porque minha mãe era a pessoa que mais se afetava com isso, porque ela percebia que tinha alguma coisa, as diferenças, as minhas características, e as pessoas ao redor simplesmente achavam que minha mãe estava louca ou simplesmente vendo coisa. Isso para o meu diagnóstico para ela foi um baita de um alívio, porque ela percebeu que, então é isso. Então eu não estava louca e também tinha aquela. Então a gente sabe o que fazer agora. E também tem essa situação, mesmo sendo autista tardio, tem essas questões de terapia ocupacional, tem acompanhamentos que podem ser feitos para melhorar a sua qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como foi escolher fazer direito, né? E das dificuldades que você teve durante esse período da graduação, o que te ajudou, o que não te ajudou. Sobre a questão de escolher direito, eu acho até uma situação um tanto engraçada, porque no começo foi uma situação, bem, teve a questão de teste vocacional, tudo mais, que eu até fui um pouco, não sei se dá para dizer que eu meio que tendenciei o que eu queria. Eu gostava bastante de coisa de tecnologia, bastante coisa de informação e conhecimento, mas também gostava bastante de coisa de área de política, de acontecimentos do mundo, mas eu não conhecia um curso que seria ligado a coisas direto. Então eu pensei, talvez direito sirva, talvez tem assuntos interessantes dentro. Querendo ou não, tratando com direito, você trata com tudo da sociedade. E foi meio que decidido dessa forma. Mas da mesma forma, acho que eu não vou dizer que eu me dou bem com todas as matérias. Português, por exemplo, eu sou um desastre. Tanto que a minha TEL fica perguntando por que você foi fazer direito se você não se dá bem com português? E eu me dava bem com matemática, hoje em dia nem tanto mais, mas eu sempre tinha uma facilidade grande. Por que você não foi fazer engenharia? Ela falava. Mas
eu decidi, tentei fazer nas públicas e tudo mais. Fui para PUC porque eu conhecia, vamos dizer assim, é grupo marista, pelo menos por aqui, e eu estudei no marista a minha vida toda. Então, basicamente, eu estava na mesma família. Foi meio que uma sequência nesse sentido. Ah, entendi. Na faculdade em si, eu sinto que é mesmo no período eu não tinha o diagnóstico, mas mesmo nesse sentido, eu sinto que eu tive muita sorte, porque eu tive sorte por duas pessoas. Duas amigas minhas, uma de um grupo de jovens e outra do próprio marista, que eu tive a sorte de serem da mesma turma, que por simples coincidência, eu lembro de vocês, por que a gente está aqui junto? Simplesmente a gente fez decidiu fazer a mesma faculdade no mesmo lugar. E isso me deu muita sorte, porque eu sou uma pessoa até hoje com dificuldade de me relacionar com pessoas que eu não conheço. Diz assim, ficar numa sala de aula, possivelmente eu não vou ficar conversando muito com as pessoas ao redor. Primeiro, porque eu vou estar focando na aula. Segundo, porque eu tenho dificuldade de socializar, de arranjar conversa, qualquer coisa assim. E ter essas pessoas que eu já conhecia, daí ficava, já entro no grupinho, já é mais fácil fazer essa introdução. Por esse sentido, eu não posso dizer que foi completamente solitário ou algo assim. Amizades com certeza continuaram poucas, mas as pessoas me conheciam e me viam bem, pelo menos eu acredito que me viam bem. Então, na verdade, essas duas amigas que você tinha na época, eram como se fossem mediadoras sua neste contexto novo aí da faculdade. Porque elas faziam amizades e tudo mais, montavam um grupo de amigos, e eu basicamente estava por osmose nesses grupos de amigos. Ótimo, aí você ganhava, como é que fala? Livre acesso a esses grupos que elas montavam. Não vou dizer livre acesso, porque teve aquele negócio, eu sou, querendo ou não, nessa questão social, não só disso, mas de leitura de emoções, leitura corporal, eu sou muito ruim. Ah, Então, às vezes, exemplo, querendo ou não, grande maioria eram garotas. Tanto que no curso em si tinha muito pouco rapaz. Devia ser uma proporção só de 5-1, 6-1. Então, muitas vezes elas até ficavam. Teve vezes que elas falaram: olha, você pode dar uma licença pra gente? Que a gente quer conversar coisa de mulher e não quer um homem junto escutando as coisas. Mas uhum, realmente, tipo, nunca foram grossos comigo. Assim, não, só comentaram, tá bom. tá. É porque realmente eu ficava sempre nos mesmos. Querendo ou não, eu ficava nos mesmos grupos e eu não. Mas também não queria atrapalhar ninguém. Entendi, mas elas sinalizavam isso, né? Isso é bacana, né? Quando a pessoa, o neurotípico acaba sinalizando, né, para a pessoa com TEA. Não, mas eles também não sabiam do meu diagnóstico. O diagnóstico demorou para as pessoas ficarem sabendo. Tá, Aos 19 anos, eu estava no segundo ou terceiro ano já. tá. Essas situações aconteceram um pouco antes. E quando você soube do seu diagnóstico, você compartilhou com o pessoal da faculdade? Como é que foi isso? Eu pelo menos achava que eu tinha compartilhado, mas acho que eu devo ter compartilhado só com os amigos mais próximos de dentro da faculdade, porque teve gente que só ficou sabendo do meu diagnóstico no dia da formatura. E Uhum, outros só no dia do juramento da OAB mesmo. tá. Então eu fiquei meio, pera, agora naquele momento eu tinha ficado meio me sentindo culpado por não ter compartilhado a informação antes mesmo. Uhum, Mais exemplo, o povo da estrutura da faculdade mais conhecia isso. uhum, tá. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais as habilidades que você acha que seriam importantes para que a pessoa consiga se sair bem num processo seletivo, numa dinâmica de grupo, né? Você estava falando que você tem uma dificuldade, não só você, né? As pessoas que estão no espectro, né? Geralmente costumam ter uma dificuldade nessa leitura de emoções mesmo. E o que você acha que é essencial? Como é que foi para você? Hoje você trabalha num escritório, né, bem renomado aí na cidade de Maringá. E eu queria que você pudesse falar um pouco, dar uma dicas para as pessoas que estão nos assistindo. É aquela questão, eu sou uma pessoa com um pouco de... Pouco não, eu sou uma pessoa com pouca autoestima. Minha autoestima realmente é muito baixa. Mas eu sei que uma coisa que sim me ajudou bastante eram sempre situações que eu insistia. Aquela coisa, eu sempre sou uma pessoa de desistir fácil. Não vou dizer fácil, mas eu tenho uma tendência a desistir antes mesmo às vezes de saber o resultado. Isso é uma coisa que faz mal. É muito importante ter uma força de vontade, ter uma autoestima bastante, saber suas capacidades. Também, às vezes, saber os seus limites também é muito bom, às vezes, porque às vezes você não vai... Eu sei que é uma questão de frustração, às vezes também é muito complicada.
Então, às vezes, tem toda essa questão de sermos realistas. Mas, ao mesmo tempo, não ser negativo com isso. Porque eu conheço muitas pessoas que se diminuem muito, mesmo tendo muita capacidade. Manter a calma também. Uhum. Na OB, por exemplo, eu não vou dizer que eu não conseguiria passar sem, mas uma coisa que me ajudou bastante foi a própria situação do... Com o diagnóstico, eu tive o direito a 1 hora a mais para fazer a prova. E isso, por toda a questão de ansiedade e tudo mais, foi muito útil. Nessas situações, eu até falaria, como uma dica, no caso do povo dentro do TEA, ver se existem esses suportes dentro do, por exemplo, do concurso que a pessoa está fazendo, que normalmente vai ter. Uhum. Que normalmente essas coisas podem ser muito úteis, sim, para a pessoa. Porque, querendo ou não, sabemos, eu, quando tenho um problema de ansiedade, nem sempre o medicamento que eu tomo ou algo assim vai me ajudar. Então, não vamos resumir essas coisas, porque eu estou falando muito e estou respondendo pouco. Confie em si mesmo sendo essa uma coisa meio, um jargão meio comum. Uhum. Procure todas as oportunidades, que foi uma coisa que eu até fiquei meio frustrado bem depois, que eu podia ter passado, acho que na estadual aqui de Maringá, por segunda chamada, terceira chamada. Mas eu não sabia como funcionava, então eu pensei, deve ser automático. Não, você tinha que ir atrás para descobrir. Eu fiquei, sério isso? Porque meu irmão passou assim, mas se eu soubesse, eu tinha feito também. Talvez eu tivesse feito outra faculdade. Mas isso também não vem ao caso. Uhum. Além de confiar em você mesmo, se empenhar nas suas capacidades, porque muitas vezes elas podem ser seu diferencial. E eu não sei se eu posso. Na verdade, eu não sei se eu teria outras dicas. Bem, eu posso dizer também, confie na sua família, porque você não vai estar sozinho em todo esse caminho. E o amparo que eles trazem, com certeza, é essencial. Muito legal isso que você abordou. Acho que seria mais ou menos isso mesmo. Muito bacana isso que você disse, né? Dessa rede que a família e do suporte que a família oferece, né? Eu acho que é isso, é o sonho de toda mãe ver um filho, né? Fazendo coisas que na verdade ela sempre idealizou para a vida dele, né? Então, fazer uma graduação, trabalhar, né? Ter uma vida dentro da Com convenção certeza. da normativa social, né? E você tem feito isso com muita maestria, né, Antônio? E se eu Não fica falando puder, desse jeito que eu fico sem graça. assim, eu acompanho o seu perfil, já estou inscrita no ciclo de palestras que já está acontecendo agora quando essa entrevista estiver sendo veiculada. Se eu puder acrescentar o que você falou, eu sintetizei aqui. Posso falar, se me permite? Com certeza. Eu coloquei, Eu não então, me sinto uma pessoa. Eu só ia falar que eu não me sinto muito. Não me sinto profissional bastante, não me sinto capacitado para dar muitas dicas. Então, a palavra de outra pessoa com certeza sempre é muito bem-vinda. mas você deu muitas dicas, porque o que eu vou falar aqui, o que eu vou sintetizar nessas palavras foi você que disse, tá bom? Veja se você concorda com as palavras que eu Com certeza. coloquei aqui. Eu elenquei persistência, né? Autoconhecimento, porque à medida que nós nos conhecemos, nós conseguimos ter estratégias para autorregulação, né? Eu acho que isso é muito Com importante. certeza. Para autorregulação, para autocuidado, para uma série de coisas que a gente tem que dar conta, né? Nas esferas da nossa vida. Otimismo, que foi aquele jargão que você falou, né? E essa coisa da família, eu acho que foi essencial, foi muito, muito importante você ter dito mesmo. Assim. Tem muitas mães que nos assistem. Como que é a sua rotina hoje, Antônio? Conta para mim. Minha rotina em si, atualmente, mais recentemente, começaram já a mexer pela carga mesmo de trabalhos, tanto ciclo de palestra quanto algumas outras atividades. Eu comecei a já trabalhar mais, já comecei a trabalhar também cedo, né? Eu vinha só no período da tarde. Mas ultimamente, às 9 horas, das 9 horas até mais ou menos o horário do almoço, depois retorno para ficar até às 5 horas da tarde, que é os períodos que atualmente o município está permitindo como horário de trabalho para atendimento ao público e coisas assim.
Fora desse período em casa, eu costumo ficar, faço alguma atividade extra, às vezes no computador, só passo o tempo mesmo. E por causa da pandemia, eu não estou tendo nada muito social. Às vezes converso com alguns amigos, mas atualmente está sendo trabalho, um pouco de lazer em casa e dormir mesmo. Entendi, entendi. Tá certo. Antônio, para a gente ir finalizando, eu gostaria que você, se possível, deixasse uma mensagem para quem está aqui, para quem está assistindo o vídeo. Uma mensagem que eu daria para todos, não apenas os autistas, confiem em si mesmos. Eu sei que a situação hoje está complicada, mas eu sei que todos vamos conseguir passar por isso. Confio na capacidade de vocês, porque se eu posso, eu sei que todos vocês conseguem. Eu, eu agradeço por todas as oportunidades que a gente está tendo, agradeço principalmente por essa oportunidade que estou tendo dessa conversa no momento. E desejo, não vou dizer sucesso, eu desejo que vocês percebam a capacidade que vocês têm, não apenas de vocês, mas de todos os seus redores. E trabalhando junto a gente vai conseguir passar por isso e vai dar tudo certo. Eu, eu agradeço em nome do ambulatório, né, a sua disponibilidade. Peço também que você agradeça ao pessoal aí do escritório, né, por ter concedido este espaço, mesmo no seu período aí de trabalho, né, para que você pudesse gravar aqui com a gente, comigo. E agradeço muito mesmo tudo que você tem feito aí pelo autismo, com Legalmente Autista, né? Acho que só tende a crescer. O trabalho que você faz realmente é exemplar. Eu gosto bastante, eu acompanho. Eu acho que o blog também é de muita qualidade, tudo que você produz, né? E eu sim te desejo tudo de bom e muito, muito sucesso